Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Já vos falei das minhas duas bombas de corda, uma por sendo tocada pelo vento e outra que é movida através de uma bicicleta a pedal e que utilizo para levar a água para dois depósitos de 1000 litros cada, instalados a 4 metros do solo, servindo essa água para depois efetuar, por gravidade, pequenas regas na minha chácara. Mas hoje, aproveitando o facto do poço estar com pouca água, dando assim para ver as roldanas que normalmente se encontram submersas, achei interessante fazer este vídeo para mostrar mais em pormenor as roldanas em funcionamento, com os círculos de borracha a entrar dentro dos tubos, arrastando água para cima. Vamos ver. Este sistema de roldanas só dá para aplicar num poço como este, que acaba por não ser bem um poço. É antes um reservatório de águas da chuva. A este poço vem desaguar a água de todos os reservatórios do meu sistema de aproveitamento de águas da chuva. No verão, quando toda a água acumulada nos reservatórios se esgota, este poço fica sem água e as roldanas ficam à vista, podendo, em caso de necessidade, efetuar algum trabalho de reparação ou manutenção das mesmas. Como estas roldanas estão submersas durante a maior parte do ano, elas foram feitas com materiais de metal inox ou de plástico para evitar a oxidação das peças. Com estas roldanas submersas e também com as restantes roldanas que fazem parte de todo o sistema, a corda faz o seu circuito sem grandes atritos, sendo assim mais fácil de fazê-la girar, seja tocada pelo vento ou pela bicicleta. As duas roldanas foram feitas da mesma maneira. Ambas têm um eixo roscado de metal anti-ferrugem e estando esse eixo embutido em tubos de plástico. Esse eixo roda em dois furos que foram feitos em dois bocados de tubos de PVC chumbados ao fundo do poço. A única diferença que se nota entre as duas roldanas é na parte que forma a calha onde gira a corda. Uma foi feita com duas taças de cozinha em inox que encontrei numa sucata. A outra foi feita também com duas taças de cozinha, mas estas são em cerâmica e adquiri-as propositadamente para o efeito em um supermercado. As taças foram unidas uma à outra através de portas enroscadas no eixo de metal. Portanto, esta é a roldana da bomba eólica. Neste momento está parada, porque não tem vento. E esta aqui é da bomba a pedal. A roldana a bomba eólica está a começar a funcionar. Está a haver um pouco de vento, mas já parou. Portanto, se há muito pouco vento, não é suficiente para fazer girar a bomba com alguma frequência.
aquela água que está a descer pelo tubo é a água que estava a ser transportada pelos círculos de borracha. Quando a corda parou, como deixou de haver movimento para cima, a água desceu para o poço. Isto faz notar ainda mais a importância das rodinhas de borracha, que deverão estar o mais justas possíveis às paredes do tubo para melhorar o rendimento da bomba. No entanto, tem que existir uma ligeira folga para não causarem atrito, dificultando a rotação da corda. Este pormenor dos círculos de borracha ainda é mais importante na bomba eólica, pois como o vento por vezes é muito intermitente, a bomba trabalha também de forma intermitente, o que vai originar aqui, durante as interrupções de funcionamento, a água que está no tubo se perca e isso prejudica muito o rendimento da bomba em caso de ventos mais fracos, quando a corda gira com pouca velocidade. As roldanas atingem rotações muito altas, mas não há risco da corda saltar ou encravar o sistema porque a sua concavidade é grande. Já fiz funcionar a bomba a pedal a grande velocidade e a bomba eólica também já trabalhou com ventos muito fortes e nunca houve problemas com as roldanas. O tubo de elevação da bomba eólica é muito mais estreito do que o da bomba a pedal, mas tem que ser assim para que este sistema consiga puxar alguma água com ventos mais fracos. Quando há ventos fortes, o tubo podia ser o dobro até o triplo mais largo, mas o objetivo é conseguir resultados mesmo com pouco vento. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço.